Ficou faltando um tópico para eu comentar na aula passada, que é um tópico que trata do ensino de filosofia como um exercício espiritual. É um tópico pessoal, posso dizer assim, porque para mim, de alguma forma, o discurso de um professor, ele pode ter a forma de um exercício espiritual. Nós podemos, como ouvintes, como leitores, como interlocutores, utilizar aquilo que nós ouvimos para progredir, para caminhar. Em outras palavras, é como se o ensino de filosofia fosse um convite à transformação interior, à adoção por um modo de vida, que, por exemplo, está associado em Platão à crítica literária, em Aristóteles à própria investigação da natureza, dos princípios primários das coisas. E para mim é essa uma grande motivação para dar aula. Às vezes eu esqueço disso, porque é certo que ninguém gosta de quem fala muito, mas de alguma forma falar, comentar as coisas, conversar, dialogar sobre os assuntos, ensinar também é um modo de recordar as nossas próprias escolhas, recordar o, o fato de que nós temos uma liberdade posta, né? E que nós temos de não só se aproveitar, mas assumir a responsabilidade por essa liberdade. Então, nas próximos microcursos, o que eu quero falar, conversar com a gente é falar um pouco sobre essa definição de filosofia como modo de vida no banquete de Platão, né, e como a filosofia está associada à ideia de um desejo, né. O que mais? Eu quero falar também sobre as características, né, das diferentes escolas filosóficas e os modos de vida que elas têm, os seus traços comuns. E depois, quem sabe, discutir um pouco sobre os próprios exercícios filosóficos, apresentar uma aula sobre esses exercícios filosóficos. Então, por fim, vocês podem recorrer a alguns livros para se aprofundar nesse assunto, como por exemplo as obras do Pierre Hadot, Exercícios Espirituais e Filosofia Antiga, A Filosofia como Maneira de Viver, que é um livro sobre entrevistas do Pierre Hadot, tem reflexões sobre a noção de cultura de si. O Michel Foucault é um dos interlocutores do Hadot ao longo da sua vida, mas ele tem algumas diferenças em relação ao Hadot que ele mesmo, o próprio Hadot reconhece essas diferenças. Mas tem outros textos do Pierre Hadot também, como o, o Plotino e a Simplicidade do Olhar, tem as Cidadelas Interiores, né, que é um estudo sobre Marco Aurélio. E deixa eu ver o que mais que a gente tem. Dele, em português, temos o que é filosofia antiga, o elogio da filosofia antiga, o elogio de Sócrates. São livrinhos mais curtos. Então vale muito a pena vocês lerem esses livros e estudarem um pouco mais profundamente. É claro que esse aqui é um curso inicial, eu não quero apresentar toda a filosofia como modo de vida aqui. Não dá para fazer isso numa aula rápida como essa. Porém, eu convido vocês a acompanhar os próximos cursos ou microcursos e a se divertirem com essas reflexões. Lembrando que, como eu disse ao longo dessa aula, a filosofia é um modo de colocar diante da gente a nossa liberdade, porque às vezes nós esquecemos dela. Uma escolha de vida, ela é sempre posta, ela é sempre colocada na nossa frente, ela precisa sempre de ser rememorada. É como se todo dia eu durmo, todo dia eu morro, e eu acordo, todo dia eu nasço, e todo dia eu escolho para um modo de vida, um caminho para trilhar. Enfim, espero que vocês tenham gostado dessa simples aula, desse simples microcurso, e que vocês voltem para o próximo. Um abraço e até mais.